Paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Eu queria, em rápidas palavras aqui, trazer uma pequena reflexão da palavra de Deus e conversar com você aí do outro lado a respeito de um assunto muito sério, né? Visto que os nossos irmãos, a igreja no geral, né? Os irmãos não estão se congregando devido à pandemia, mas eu queria trazer um texto da Bíblia para uma reflexão para você, o seu lar, a sua casa, a sua família, tá? Eu quero abrir a Bíblia aqui, claro, se você puder abrir a Bíblia também na sua casa, faça isso agora, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, que é uma passagem bastante conhecida, mas no versículo 9 diz assim: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Mas no versículo antes, versículo 8 diz: e saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aí o versículo 9, que é o versículo que eu acho importante para essa época, tá? Diz assim: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Olha só, eu quero chamar a sua atenção aqui para um assunto muito sério, tá? Em meio à pandemia, meio aos vírus, né, o vírus, mas eu quero que você entenda o seguinte: a Bíblia relata aqui a cura de um aleijado, de um coxo, tá? Um deficiente, e diz a Bíblia que todos os dias, o texto é bem claro aqui em Atos capítulo 3, que diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo a hora da oração, a hora nona, tá? 3 horas praticamente, e era trazido, escute só isso aqui, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam. Olha só, é esse assunto que é tão especial para nós. Você que está vivendo a quarentena e não pode adentrar os nossos templos, a gente observa aqui que havia um coxo. A Bíblia é bem clara, que diz que havia um coxo, que todos os dias a família daquele homem colocava ele na frente do templo chamado Formosa. É uma passagem bastante conhecida, você sabe disso, você, a sua família, tá? Então observe que todos os dias colocava aquele homem lá, todos os dias. Isso era a família, a preocupação da família e a decisão daquele coxo. Aquele coxo, ele queria estar lá, né? Até porque entrava homens de Deus, pessoas, entravam no templo para a oração. Então aquele homem, eu acredito que pela sua própria vontade, não pela vontade da sua família que colocavam ali, né? Mas eu acredito que partia dele essa situação, né? Esse querer. Ele estava coxo, mas sabia, tinha as faculdades mentais, tudo tranquilo, tudo sob controle na sua vida. E agora a Bíblia diz que todos os dias, era desejo daquele homem estar pelo menos na frente do templo, tá? Não era o desejo dele entrar, porque o objetivo daquele homem, o que ele queria na verdade era receber alguma coisa, alguma esmola daquelas pessoas que entravam, tá? E a Bíblia diz que um certo dia Pedro e João, é isso que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Olha só, Pedro e João, tá? Subiam ao templo na hora da oração. E aquele coxo aqui diz: olha, espia só, como diz lá no interior, espia só o que diz a Bíblia, tá? Presta atenção, você que está aí ouvindo a gente, fica tranquilo,
tá? Fique em paz, não tenha medo, tá? Olha o que diz: e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe nasceu paralítico, nasceu coxo, e era trazido esse homem todos os dias ao templo chamado Porta Formosa, o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Então, eu vou repetir aqui: o objetivo daquele homem não era entrar no templo, tá? O objetivo daquele homem era pedir esmola para o seu próprio sustento, para poder comprar comida, né? Pagar as contas. Ele não tinha condições de trabalhar, né? E observe aqui que, olhando a vida dos nossos queridos irmãos, famílias evangélicas, a vontade dos irmãos é estar dentro do templo, né? A vontade do paralítico aqui é estar na porta do templo para pedir esmola. A vontade do povo de Deus que está na quarentena é entrar no templo, é adorar a Deus, é servir ao Senhor com alegria, né? Mas não tem condições agora. Mas observe que aquele homem, o objetivo daquele coxo era ficar exatamente na porta do templo, porque sabia que adentrava muitas pessoas ali, que tinha até recursos, tá? E quando Pedro e João ia entrando no templo na hora da oração, diz o texto da Bíblia, logo aquele homem se manifestou pedindo para ele esmola. Olha só, quem sabe eu estou falando para pessoas que não têm desejo de entrar no templo. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão paralíticos espirituais, que não têm vontade nenhuma de estar dentro do templo louvando a Deus. Quem sabe eu estou falando para você agora, meu prezado amigo, amiga, você que está distanciado do caminho do Senhor, você que está afastado de Deus, você que não tem vontade nenhuma de estar dentro do templo para louvar a Deus, mas a tua vontade é ficar pelo menos na porta do templo. Mas observe aqui que quando aquele homem observa que Pedro e João iam subindo ao templo, eles começam agora, diz o texto, que no versículo 3, preste atenção, no versículo 3, preste atenção, que Pedro, João vendo, o qual aquele paralítico vendo Pedro e João, tá? Que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Interessante. O objetivo dele era esse. Mas no versículo 4, Pedro com João, o texto é bem claro, que diz Pedro com João, não diz Pedro e João, diz Pedro. E Pedro com João, fitando os olhos nele, diz: olha para nós. Chama a atenção aqui, é que Pedro com João, tá? Fitando os olhos nele, olhando para a situação daquele homem que queria ficar apenas na porta do templo chamado Formosa. Aí Pedro e João fitando os olhos nele, tá? E disse: olha para nós. É exatamente isso que está faltando para muitas pessoas hoje, é olhar para aqueles que têm a palavra que liberta, a palavra de Deus. O que está faltando para você agora, nesse exato momento, quem sabe, é olhar para Cristo, é olhar para a palavra de Deus, porque só a Bíblia, ela não contém, ela é a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que dá vida ao mais vil pecador. E o texto, observe o texto aqui, que Pedro e João diz: olha para nós, tá? É importante você olhar para aqueles que têm alguma coisa espiritual,
tá? Aí no versículo 5 diz assim: e olhou para eles esperando receber dele alguma coisa. O homem olha para Pedro e João no intuito de receber alguma coisa, de receber, quem sabe, uma esmola. Olha só, mas no versículo 6, disse Pedro, não João, mas disse Pedro, tá? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não tenho prata. Eu sinto muito Pedro dizendo, não é Pedro e João que fala, é apenas Pedro. Quem olha para ele diz: olha para nós. Isso não quer dizer que João não tinha a unção do Espírito, isso não quer dizer que João não tinha capacidade espiritual, não tinha a palavra. Não, Pedro tinha, João também tinha, mas quem falou foi Pedro. Mas quando eles olharam, fitaram o olho para aquele homem, ele disse: olha para nós temos alguma coisa para te dar. Então Pedro disse para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa é a palavra profética para a tua vida hoje. Você que está caído, você que está desenganado dos médicos, você que está paralítico espiritual, ou você está com uma enfermidade espiritual, alguma enfermidade na sua pele, no seu corpo, a palavra profética para você é essa: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Sabe o que é que eu tenho? Eu tenho a unção do Espírito Santo, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho Jesus no meu coração, que pode levantar você, que pode transformar você. É isso que Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Talvez você esteja precisando da palavra, precisando da unção, da libertação, e Jesus é o caminho, Jesus é a solução. Olha o que diz o texto, ainda no verso 7: e tomando pela mão direita, tá? Levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Versículo 8, presta atenção aqui: e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só, a vontade daquele homem, o que aquele homem estava querendo é ficar na porta do templo para receber esmola, para receber alguma coisa, estendendo a mão. Mas quando ele foi restaurado, erguido, curado, e agora aquele homem entra pulando dentro do templo, não era o querer dele, mas agora liberto, transformado, curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, ele entrou no templo pulando, saltando e glorificando a Deus. Aleluia! Deus quer fazer isso com você. Deus quer te dar também a tua cura, a tua libertação, mas é necessário você tomar uma decisão de olhar para aqueles que têm a palavra da verdade. Olha, o texto ainda diz mais, versículo 9, que eu achei o versículo chave desse texto, diz assim: e todo o povo, tá? Todo o povo, o que aconteceu? Viu andar e louvar a Deus. Todo mundo viu aquele homem. Todo o povo viu aquele homem, tá? Aquele homem louvando a Deus, andar e louvar a Deus. Antigamente o povo via aquele homem pedindo esmola, coxo, paralítico. Agora o povo estava vendo ele andar e louvar a Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida, fazer com que você seja liberto, transformado pelo poder dele. Creia, aleluia. Versículo 10: e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro,
pelo que lhe acontecera. Olha só, ficaram todo mundo abismado. Aquele homem que ficava todos os dias na frente do templo chamado Formosa pedindo esmola, era um homem coxo desde do nascimento. Aquele homem nasceu paralítico. Agora o povo estava vendo ele mudado, transformado. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer mudar a tua situação. Deus quer perdoar os teus pecados. Creia nisso, acredite nisso, que Deus quer transformar você, quer libertar você, quer te dar vida, e vida eterna, vida com paz e alegria. Pense nisso, acredite nisso e tome uma decisão hoje. Eu vou estar orando agora. Quem sabe você está enfermo ou você está aceitando a Jesus como Salvador. Eu vou estar orando agora. Pai Celestial, apresento agora esta vida, Senhor, que está te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, tem misericórdia dele. Aqueles que estão enfermos agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora no teu nome, Jesus, que todo mal, toda enfermidade caia por terra e essa pessoa seja curada e restaurada pelo poder do teu nome. Amém? Deus abençoe você, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.